A paz do Senhor, meus amores. Hoje vamos estudar a lição 4, que diz assim, a primeira ordem. Como vocês passaram a semana? Tudo tranquilo? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, para dar início à nossa aula de hoje, da nossa escola dominical. Feche os olhinhos em casa. Pai Celeste, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Toma a primazia, Senhor, desta manhã. Seja conosco, Senhor. Nos ajuda a aprender a Tua palavra, Senhor, e vivê-la em nossas vidas. Amém, crianças? Então, vocês já aprenderam como o Senhor criou todas as coisas. Depois o Senhor criou o homem, a mulher, que foi Eva e Adão. Então, hoje vamos falar sobre a primeira ordem, que se encontra em Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, amém? Qual é a memória prática que nós temos que decorar e fazer em nossas vidas? Se encontra em Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não sejam tentados, crianças. Então é necessário que nós possamos orar e vigiar. Então a palavra de hoje é a primeira ordem que Deus deu a Eva e Adão. Qual foi a primeira ordem? A Bíblia nos relata que o Senhor Jesus deu a ordem a eles que eles não poderiam comer da árvore. Qual é o nome da árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Mas eles fizeram isso, crianças. Eles obedeceram a ordem de Deus? Não. Foi o que aconteceu. Eva foi tentada, certo, pelo inimigo que representa a cobra, que é a serpente, e ali ela fez um diálogo entre ela e a cobra, certo? O inimigo falando o que a Eva não deveria fazer diante do Senhor, porque Deus deu uma ordem para eles não comer daquela árvore. Mas a Eva comeu da árvore, certo? Aqui, ela comeu da árvore que foi proibida pelo nosso Deus. E em seguida, ela induziu Adão a comer também. Então, eles desobedeceram ao Senhor, porque o Senhor tinha dito a eles dois que não podia comer de qualquer fruto. Mas Eva foi tentada, ouviu a voz do inimigo e ali ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em seguida, ela fez com que Adão também fizesse a mesma coisa. Então, nós temos que ouvir a palavra do Senhor e obedecer. O que aconteceu com essa desobediência de Adão e Eva? Eles não obedeceram à ordem de Deus. Em consequência, eles conheceram o pecado. Foi aonde o pecado entrou, certo? Em nossas vidas. Então há uma consequência da gente obedecer a esta palavra abençoada. Então, se eu e você não obedecer o que está escrito aqui, determinado por Deus, para que possamos nos guiar e ter a nossa salvação, a gente vai ter sérias consequências em nossas vidas. Mas se a gente obedecer, grande vai ser Deus de nossas vidas. Vamos conseguir adquirir, conservar a salvação, e muitas vezes o Senhor vai conceder na minha vida e na sua vida, criança. Então, a importância é obedecer a Deus. Por exemplo, quando você desobedece a sua mamãe, quando sabe ver, não há um castigo, não há uma consequência daquilo que você faz de errado com seu papai e com sua mamãe, não obedece o titio, a titia, Então, tudo há uma consequência. Então, nós temos que orar e vigiar. Vigiar e orar. Uma coisa é consequência da outra. Então, vigiai e orai. As duas coisas andam em conjunto para que eu e você tenhamos prosperidade na vida espiritual e caminhar com Cristo. É muito importante a obediência para a minha vida e para a tua vida, criança.
Porque tudo há uma consequência. Se você obedecer, as consequências da obediência é prosperidade, é alegria. Mas se você não obedecer, a palavra do Senhor vai vir consequência em nossas vidas. Mas caso você venha desobedecer a palavra do Senhor, porque acontece que nós somos falhos. Aí o que acontece? Você tem que pedir, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, e aí Deus vai conceder o perdão. Mas você não pode mais fazer aquilo que você errou, porque aí o Senhor vai perdoar e você vai estar perdoado, porém você não pode mais praticar o erro que você fez, certo? Por exemplo, se sua mãe diz que você tem que ler a Bíblia todas as manhãs e você não está fazendo isso, está fingindo que está lendo, não lê, então você vai ter uma consequência. Você não vai ser uma criança próspera espiritualmente no reino de Deus. Aí o que vai acontecer? Se ela souber, vai lhe colocar de castigo, não vai deixar você brincar. Então, mas se você ler, for uma criança obediente, ela vai se alegrar. Então você vai estar fazendo o quê? Sua mãe se alegrar, seu pai se alegrar. E principalmente o nosso Deus vai ver que você está sendo uma criança eficiente na obra do Senhor, está adquirindo conhecimento. Então hoje, que você possa entender que é necessário vigiar e orar, para que você não venha fazer as coisas erradas. Mesmo que venha fazer, pegue perdão e não praticar mais. Porque nós temos duas coisas. Ou a gente alimenta a nossa carne, que é o que nos leva a pecar, ou a gente alimenta o nosso espírito, que vai nos conceder uma vida próspera e obediente a Deus. Como é que você consegue, criança, ser uma criança obediente e próspera na casa do Senhor? É você lendo a Bíblia e vivendo a palavra do Senhor. Se a Bíblia diz que você não pode fazer isso, você não faz. Porque se você fizer, você vai ter consequências. Então nós somos filhos de Deus e nós temos que ser prósperos espiritualmente e materialmente. Aqui a tia Elisângela deixa um abraço bem apertado a todos que estão online. Leia a Bíblia, que nos versículos Gênesis 2, do 15 ao 17, e a nossa memória de ação, que é vigiem e orem, para que não sejam tentados, que se encontra em Mateus 26 e 41. E a tia, um beijo bem grande e até a próxima. Que o Jesus abençoe cada lar. Vamos orar, crianças? Pai querido, nós nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, a tua palavra. Te apresento cada criança que está ao lar, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Que a tua graça, que a tua bênção visite os lares de todas as crianças, Senhor. Aquelas que estão online, aquelas que não puderam estar online. Nos capacita para que possamos viver, Senhor, e obedecer, Pai. E que nós possamos vigiar, Senhor, e orar, para que possamos ser crianças prósperas para o teu reino. Em nome de Jesus, amém.